Queria falar a respeito do chamado de Moisés e falar sobre um aspecto de Moisés, que a gente enxerga o Moisés como um grande homem de Deus, um grande homem comissionado. Mas é interessante que às vezes nós enxergamos também aspectos na vida de Moisés, que nós vemos que ele também é um homem de carne e osso, né? Às vezes, o que eu acho maravilhoso na Bíblia é que ela nunca esconde a humanidade das pessoas, né? A parte humana, nunca esconde o pecado de ninguém. E se há alguma romantização, né, é da nossa parte, de a gente achar que aqueles homens da Bíblia que protagonizaram grandes histórias com Deus, tinham algo de melhor do que a gente. Eu quero dizer para você que nada do que aqueles homens tinham, nós não temos. Aliás, eu arrisco ousar dizer que hoje nós temos muito mais do que aquilo que aqueles homens tinham. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Jesus falou que o menor no reino de Deus vai ser maior do que João Batista. Por quê, irmãos? Porque hoje nós temos o Espírito Santo. João Batista não tinha. Elias, né, aquele profeta poderoso, não tinha o Espírito Santo. Moisés não tinha. Hoje nós temos, irmãos. E tudo aquilo que nós vemos que Jesus fez, Jesus falou assim: olha, você vai fazer maior, você pode fazer mais. Porque hoje nós temos o Espírito Santo conosco. E é interessante que às vezes a gente lê essas histórias desses homens da Bíblia, né? E ficamos pensando numa realidade distante. Mas eu queria que você se colocasse no centro da história e pensasse que hoje nós estamos escrevendo a história de Deus no nosso tempo. Amém? Como é que a nossa geração vai ser conhecida? Você sabe, teve gerações na Bíblia que foram gloriosas, gerações onde Deus foi colocado no primeiro lugar e o povo prevaleceu nas guerras, e o povo de Israel, onde Deus foi exaltado. Mas teve gerações onde Deus foi envergonhado, onde o povo padeceu, onde o povo não teve conhecimento, onde o povo sofreu porque deu as costas para o Senhor. Então nós é quem vamos determinar a história. Nós temos o privilégio, e é maravilhoso quando Deus ele nos dá algo que é chamado de livre-arbítrio. Ele nos deixa escolher qual vai ser o nosso destino, amém? Ontem eu estava indo para Orlando para buscar minha mãe no aeroporto, e eu não gosto de ir pela aí fora, eu vou pelas estradinhas, né? Tinha uma igreja e uma frase bonita que chamou a atenção da gente, estava dizendo: deixe a história de Deus ser a sua história também. Sabe, irmãos, eu quero ser contado nos meus dias como um homem que andou com Deus, como um homem que fez a obra do Evangelho. Eu quero ser contado nas gerações seguintes como ser conhecido como homem de Deus. Sabe, irmãos, é uma escolha nossa, mas deixa eu dizer para você, é também um privilégio muito grande que nós temos, é uma oportunidade que o Senhor nos dá. E apesar de nós, eu gosto de brincar nisso, né? Até as pessoas, né, quando vêm falar, e a igreja está boa, eu sempre brinco assim: apesar de nós, está muito bem. Porque Deus, de uma forma assim extraordinária, misericordiosa, graciosa e inconsequente, com todo o perdão da irreverência, Ele escolheu eu e a você para confiar o trabalho da obra da sua igreja, do empreendimento mais importante do universo, que é a igreja do Senhor. Ele entregou na minha e na sua mão. E é interessante que a igreja, ela caminha com gente simples, com gente cheia de defeitos, cheia de problemas, cheia de remendo, e assim que a obra de Deus é feita. E eu, quando olho para a vida de Moisés, eu vejo um homem dessa forma. Moisés, ele foi criado, né, dentro dos palácios reais, mas lá em Hebreus fala que ele escolheu padecer, andar no meio do povo, sofrendo do povo que era escravo, porque ele trocou o trono de Faraó, trocou o trono do reinado mais poderoso da terra, porque ele estava crendo nas promessas que o Senhor havia feito para ele. Sabe quantas vezes a gente está negociando um tesouro muito maior que Deus nos tem prometido para que nós possamos viver, por pequenos
pequenas migalhas que às vezes a vida tem nos oferecido, pequenas coisas, coisas simples. Temos trocado por alguns trocados, trocado por talvez uma diária de trabalho, deixar de ter, de poder participar das coisas de Deus, irmãos. Então Moisés, ele foi alguém que abriu mão do trono, porque ele entendeu um chamado de Deus aos 40 anos de idade. Ele cheio de disposição, ele falou: eu vou fazer a obra de Deus. E é interessante que Moisés, cheio de vontade, a primeira coisa, primeiro ato como homem de Deus, ele viu um egípcio brigando com um hebreu. Quem conhece isso? Quem já leu essa história? E ele falou assim: não, eu sou homem de Deus, eu vou lá resolver essa briga. Os caras estão quase saindo no tapa e eu vou lá apaziguar, né? Bem-aventurados são os pacificadores, né? E aí Moisés foi lá resolver a briga dos dois que deviam estar se xingando. A Bíblia fala que ele matou o egípcio. A forma como ele foi resolver uma discussão com um homicídio. Ele começa o ministério dele matando uma pessoa, matando um egípcio, a pretexto de fazer a obra de Deus, né? Isso fala de muita força, muita disposição, mas pouca direção, pouco controle. Às vezes você tem pessoas que têm muita vontade de fazer a obra de Deus, mas estão fazendo da forma errada, estão fazendo na força delas. Sabe, eu quero dizer que a obra de Deus é feita na força dele, amém? E aí Moisés é obrigado a fugir, irmãos. O cara queria fazer a obra de Deus, saiu do palácio, foi lá, matou um. Aí agora ele virou um refugiado, porque ele se tornou um perseguido. Você imagina alguém que era do meio dos escravos matar alguém que era superior, alguém que era romano, alguém que era patrão. E ele vai se esconder por 40 anos, irmãos. E aí nós temos agora aqui o relato dele no capítulo 3, onde eu pedi para você abrir aí. Moisés estava com 80 anos. Êxodo 3. Fala assim comigo: 80 anos. Você acha que você está velho demais para fazer a obra de Deus? Moisés começa o ministério dele com 80 anos. Quando ele já achava que já não tinha mais nada, Deus falou: agora eu vou começar com você. Quando acaba a sua força natural. Aliás, irmãos, um princípio que eu aprendi, para que você possa fazer. Obrigado, tentando fazer isso com uma mão. Obrigado. Há um princípio na obra de Deus, que é o princípio da morte e ressurreição. Jesus, ele morreu e ressuscitou, e você, a Bíblia fala, que quando você aceita Jesus, você foi sepultado com Cristo e nasceu de novo, amém? Mas isso é no reino espiritual. Eu quero dizer que todas as suas habilidades, todos os seus dons, todos os seus talentos, para serem usados por Deus, eles precisam primeiro ser sepultados e depois nascer de novo. Eu sei que às vezes a gente pensa assim: fulano é um bom orador, então ele ia ser um ótimo pregador. Se aquela é uma habilidade natural, não serve para a obra de Deus, irmãos. Precisa morrer e nascer de novo, nascer do Espírito. Nada do que é natural, nada do que é habilidade humana, nada daquilo que é força do nosso braço serve para Deus. É claro que Deus, ele usa a habilidade que você já tem, mas é da maneira dele. Por isso precisa morrer, precisa ser sepultado, porque antes é você no controle. Eu lembro, irmãos, que eu tinha uma oratória muito boa. Eu era advogado, eu era professor na universidade, eu tinha oratória boa. E quando eu fui aprendendo esses princípios, né, eu já havia pregado em alguns lugares, mas eu fui aprendendo isso, Deus foi ministrando no meu coração. E eu lembro que chegou um ponto que eu falei: meu Deus, eu não sei pregar, eu não sei falar. Porque eu sabia um convencimento que era natural, mas era preciso aquilo chegar ao fim, se esgotar, ou seja, ser sepultado, para Deus mostrar da maneira como Ele gostaria de fazer. E aí Deus começou a me ensinar novamente. Eu lembro que uma vez eu subi no púlpito, eu falei: eu não sei mais fazer isso, eu não sei mais falar em público. E aí Deus foi construindo da maneira dele. Então toda habilidade natural nossa pode ser usada por Deus, mas ela precisa ser mortificada e nascer novamente
do Espírito, porque Deus não aceita aquilo que é o nosso natural, aquilo que é do nosso braço. A obra de Deus, ela é uma obra espiritual, e deixa eu dizer, não há homem nem mulher nenhum que esteja capaz de fazer essa obra. Deus te chama para fazer algo que você não dá conta, porque é Ele quem faz. Amém? Eu lembro de uma historinha bobinha, mas ilustra bem isso de uma forma muito simples. Aqui em Tampa tem corrida de cavalo, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver. E você imagina que aqueles cavalos, né, devem ter um tratamento, devem ter jockeys profissionais, e tem todo um cuidado com aqueles cavalos. Mas vamos supor que num dia onde, não sei quantas baias que são umas 10 baias, enfim, que vai ter uma corrida muito importante, e um dos cavalos se machuca. E para não deixar aquela baia vazia, eles olham ali daqueles carroceiros, sabe lá em Nova York tem aqueles cavalos lá no Central Park? Eles pegam um cavalo daquele e falam, vamos botar aqui só para essa baia não ficar vazia. Vamos botar um cavalo aqui que não é um cavalo de corrida, é um cavalo de puxar a charrete. E aí, como aquelas coisas de desenho animado, né, do pica-pau, uma abelha pica o bumbum daquele cavalo na hora da disparada, ele dispara na frente dos outros aquele cavalo, e ele vai lá e ganha a corrida na frente de todos aqueles cavalos que valem milhões de dólares e são caríssimos e treinados e cuidados. E aí você fica pensando assim, você olha para aquele cavalo e fala, é só por Deus mesmo que esse cavalo conseguiu ganhar. Não sei se os irmãos estão entendendo. Se algum cavalo treinado ganhasse, você ia falar, não, esse cavalo é muito bom. Ele teve um treinamento, ele foi preparado. Mas quando você vê o Pangaré ganhando a corrida na frente dos puros sangue, você fala, é só por Deus mesmo que esse cavalo ganhou. Quem olha para a minha vida fala, é só por Deus que esse cara está aí. Sabe, é isso que tem que acontecer na nossa vida, irmãos. Se a tua história de sucesso tem uma fórmula, não. Como é que você se tornou alguém tão bem sucedido? Como é que você tem um casamento tão bom? Como é que você é tão próspero? Se você tiver uma fórmula para contar para essa pessoa, eu quero dizer que foi você que chegou até lá. Você que leu livros, você que fez tudo, e toda a glória é tua. Mas se você falar, olha, eu não sei dizer, é só pela graça, é só por Deus que eu tenho o que eu tenho. Aí eu quero dizer que o nome do Senhor é exaltado. E é por isso que Deus escolhe gente como a gente, irmãos, para que os de fora olhem para nós e vejam, apesar dos defeitos, como eu sempre brinco, apesar de nós, a obra está sendo feita, pessoas são salvas, o Espírito Santo move, pessoas são curadas, vidas são transformadas, o diabo é envergonhado, e o mundo reconhece isso, mas reconhece que é quem? Que é Deus, irmãos. O que nós fazemos, homem nenhum dá conta de fazer. Por isso que eu sou contra, né, às vezes, o que muitos estão fazendo hoje nas igrejas, que é um tipo de evangelho de performance, né, uma palavra de autoajuda, uma palavra de melhoramento. Deixa eu dizer, Deus não quer melhorar a sua vida, não. Deus quer te dar outra vida. E a vida que Ele quer te dar, você nunca vai dar conta. Se você desse conta, meu irmão, eu te dava meia dúzia de livros, você ia para casa estudar e você ia viver bem. Mas a proposta do verdadeiro evangelho é uma mudança de natureza. É aquilo que o homem não dá conta de fazer. E se você está tentando fazer, para hoje de fazer isso, porque isso não é evangelho, isso é autoajuda, isso é auto-melhoramento. Na melhor das hipóteses, isso é a religião. É o homem tentando se remendar, é Adão fazendo folhinha de parreira para esconder a sua nudez. Não é isso que Deus quer que você faça, irmãos. Amém? Estava lembrando de uma pessoa que era muito intensa na igreja, né? Conversando com a Andressa até umas semanas atrás. E agora ela está no mundo, né? Alguém que a gente ainda conhece aqui em Tampa, mas a pessoa despirocou mesmo. Despirocou, os irmãos sabem o que é esse termo? Sei lá, do Mato Grosso. Largou mão. E eu ficava pensando, eu conversando com ela, como é que alguém que tinha um coração tão para a obra, hoje não quer saber de ouvir falar de igreja. Mas eu comecei a meditar sobre isso. Eu falei, olha, na verdade essa pessoa, ela nunca foi transformada. Ela só fingia. E você sabe, irmão, fingir cansa. Chega uma hora que cansa, não dá conta. Tem gente que
cansa mais rápido, mas tem gente que demora, mas chega uma hora que cansa, porque não é você. Então, na verdade, é melhor você colocar essa natureza diante de Deus e falar: Senhor, mata essa carne velha, mata esse pedaço de carne aqui e me dá a sua nova natureza, né? E realmente eu comecei a ponderar. Essa pessoa, ela tinha um comportamento dentro da igreja, mas no trabalho ela tinha um péssimo testemunho. Então realmente eu comecei a ver, ela vivia uma história, vivia uma encenação, ainda que não, eu não digo que era com más intenções, mas é isso que as pessoas aprendem, né? As pessoas aprendem a serem santinhas aqui, né, dentro desse ambiente, e lá fora não, né? Até eu já ouvi essa semana, né? Não, eu não misturo igreja com trabalho. Eu falei: devia, porque igreja, primeiro que não é isso aqui não é igreja, irmão. Igreja somos nós, e tem como você, estou igreja, não estou igreja. Você tem um modo igreja e um modo não igreja. Você tem que ser uma única pessoa. Se você ainda tem modo igreja e modo não igreja, irmão, cuidado, né? Que às vezes você entra aqui e esquece de ligar o modo igreja. Mas não é você, é um personagem. Os irmãos estão entendendo? Você tem que se esforçar. Eu me lembro de um exemplo também muito interessante que eu vi uma vez. Um homem não precisa se esforçar para ser homem. Você vai no banheiro, eu ia entrar aqui no de mulher, eu lembrei que eu sou homem. Você não precisa lembrar daquilo que você é. Então a proposta da natureza é essa, irmão. Você não tem que lembrar que você é crente. Você é, e você exala aquilo que é a sua natureza. Você reage de acordo com aquilo que é a sua natureza. Não é aquilo que o cara buzina no trânsito, você vai xingar. Sou crente. Tem um adesivo da igreja lá no carro. Se você tem que lembrar que é crente, você ainda não está lá. Queria dizer que não é crente, mas quero dizer assim, que você ainda não chegou lá. Está entendendo, irmãos? O grande lance, né, quando a Bíblia fala assim, não ireis, não é para você ficar, o que a religião fala? Não, você não pode xingar ninguém, mas você fica vermelho assim, quase explodindo, uma panela de pressão. Não é isso, não é que você vai se reprimir, você não vai chegar, não vai ter nenhuma atitude que vai te deixar irado, nenhuma atitude que vai te tirar do normal, e isso não vai te afetar. Os irmãos estão entendendo? Quando Deus, Ele entrega a lei de Moisés, entrega a lei para o povo, a Bíblia fala que a lei, ela era expressão de Deus. Deus queria mostrar para o povo quem Ele era. Não, quando fala não matarás, não roubarás, não adulterarás, Deus está dando a expressão dele, mas a ideia era que o povo enxergasse os pecados dele. A Bíblia fala que a lei foi dada para manifestar o pecado, para ver o quanto eles estão errados, né? Eu já dei um exemplo aqui, que eu acho muito oportuno. Vamos supor que aqui nessa rua Waters, né, não tivesse nenhuma placa de velocidade, e você estivesse andando com um carro a 100 milhas por hora, você acha que é conveniente, você acha que é certo andar a 100 milhas por hora, numa rua como essa aqui atrás? Acho que ninguém acha, né? Mas se não tiver nenhuma placa dizendo que é errado, você poderia ser punido? Não. Então veja, a lei é mais ou menos como essas placas que são colocadas para mostrar que você está errado, para manifestar o pecado, para mostrar a você o que é o pecado. Os irmãos estão entendendo? Então sem a lei não há condenação. Mas veja, então coloca essas placas lá, 45 milhas por hora. Agora quem andar nessa velocidade, quem andar acima dessa velocidade pode ser punido, sim ou não? Porque agora existe a lei, mas agora Jesus falou que Ele aboliu a lei. Nós agora somos sem lei. O que isso significa, irmãos? Que você vai voltar a andar a 100 por hora? Não, que agora você é alguém maduro, você tem consciência, não precisa mais de placas para mostrar a sua nova natureza, porque as leis estão no seu coração. Essa é a cláusula da nova aliança. Que às vezes quem não entende
da graça acha que a graça, quando abole a lei, é permissividade para o pecado. Não, é um nível de maturidade onde você não necessita mais, porque a sua natureza foi transformada. Para quem é maduro não há lei, a Bíblia fala. Então nós não temos necessidade quando você tem o Espírito Santo. Por isso que Jeremias fala: haverão dias, diz o Senhor, em que escreverei as minhas leis no seu coração. É o Espírito Santo quem te fala. Você não precisa mais saber de lei para dizer o que é errado e o que é certo. Aliás, lei é para burlar, né, irmãos? Esse tempo de jejum, né, tinha um irmão lá que fez do jejum uma lei lá no Brasil. E a lei era o seguinte: só podia fazer uma refeição no intervalo de 24 horas. Mas nesse período você podia beber. Você podia tomar, você não podia comer, uma vez só. Bem, o que o legalista fez? Pegou o feijão, bateu no liquidificador e bebeu. Ele não estava pecando. Você está entendendo o que é a lei, irmão? Isso é coisa de fariseu. O fariseu falava assim para Jesus: eu nunca matei ninguém. Claro que você já matou. Se você odeia o seu irmão, você é um homicida. Então o homem, a lei, ela não... Apesar da lei ser perfeita, Hebreus, não sou eu que falo, a Bíblia fala que foi achada em falta. Ela não tem o poder de aperfeiçoar o homem. Porque o homem, ele tenta o tempo inteiro burlar a lei para achar que ele cumpre. Não cumpre, irmão. A única maneira de você cumprir a lei é recebendo uma nova natureza. E aí você não precisa mais de lei para te dizer, porque naturalmente você expressa a justiça de Cristo Jesus. Por isso que João fala: aquele que tem o Espírito do Senhor não peca, irmãos. Veja, nós temos uma natureza recriada, amém? Não sei por que eu estou falando isso, tem nada a ver com a palavra hoje. Mas é para alguém, recebe. Não tem aquele meme lá do Brasil, um cara, receba, né? Luva de pedreiro, né? Aleluia. Vamos ler Êxodo 3. Êxodo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não queima. Por que a sarça não queima? Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque tentou olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-te o sofrimento, por isso decidi a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires do meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração.
Bora lá para o capítulo 4, pula para lá. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tens na mão? Respondeu: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Tá ok, irmãos, até aqui. Então veja, aqui, para contextualizar os irmãos, eu havia começado a falar. Moisés, desde o seu nascimento até os 40 anos, foi criado no palácio de Faraó, né? O nome Moisés é tirado das águas, né? Não sei se você conhece a história, mas naquele tempo que Moisés nasceu, havia um decreto de Faraó em que toda criança dos hebreia deveria ser morta pelas parteiras. E a mãe de Moisés, com medo de que ele fosse morto, pega ele, põe ele dentro de um cesto e solta ele nos rios. E, é claro, Deus já movendo de uma forma sobrenatural, aquele rio é levado e é encontrado pela filha de Faraó. Então a filha de Faraó decide ficar com aquele bebê, com aquela criança, e entrega para a própria mãe dele, para que ela pudesse cuidar, porque ela trabalhava para a filha de Faraó. E Faraó então é criado desde o seu nascimento até os seus 40 anos de idade no palácio, sendo educado com toda a realeza, com tudo aquilo que deveria aprender sendo alguém parte da família real. Aos 40 anos Moisés entende o seu chamado de Deus e sai do palácio, e vai tentar ser um libertador do povo, um libertário talvez. Ele tenta com a sua própria força, e ele não consegue. E aí ele vai fugir, ele vai ser um pastor de ovelhas. E agora com 80 anos de idade, a Bíblia fala que ele estava apacentando as ovelhas. Não eram nem deles, eram do sogro dele, de Jetro, que esse sim era um sacerdote. Deus talvez ele se lembra do desejo daquele rapaz de 40 anos, cujo desejo era libertar o povo, era fazer diferença na sua geração. E aí Deus fala assim: eu escutei o clamor desse povo que está trabalhando como escravo no Egito, e eu vou escolher você, Moisés, porque você é alguém que tem o coração, você é alguém que deseja libertar o povo. Mas isso tinha sido há 40 anos antes. E aí Deus chama Moisés e fala: agora eu vou te enviar na missão. E Moisés, velhinho, 80 anos, fala: agora não, Senhor, agora é demais, agora eu estou muito velho. E Deus fala: não, é agora que eu vou te usar. Porque há um princípio interessante. Eu estava brincando, até um dia desses, com as pessoas que eu estava conversando. Igreja é um lugar para aqueles que não deveriam estar lá. Se você acha que você é muito superior, que você é muito santo, isso aqui não é para você. Na verdade, o nosso Deus é o Deus dos que não são, é daqueles que não deveriam. E quando você acha que você está desqualificado, aí você realmente está pronto para começar a obra de Deus. É a hora que você realmente, como eu falei aqui no início, quando você chega no fim das suas forças naturais, é aí que Deus quer começar a usar você, porque aí não vai ser mais você atrapalhando a Deus, vai ser Deus usando a sua vida. Mas eu queria falar aqui a respeito de 5 argumentos que Moisés ele teve com Deus, e eu gostaria de trazer para as nossas vidas. E mais do que isso, eu queria trazer para o tema que nós estamos vivendo nesses dias, que é a respeito de evangelismo. Então, eu dei um título para essa mensagem, que é: por que é que muitas pessoas não evangelizam? Quais as objeções, quais as barreiras, quais as dificuldades que as pessoas têm em evangelizar, em falar do evangelho, em fazer a obra de Deus? E como eu falei, a Bíblia ela não esconde o defeito dos homens de Deus. Nós vamos ver isso aqui na vida de Moisés. Os questionamentos, as implicações, por que Moisés não queria fazer a obra de Deus. E o primeiro deles está lá em Êxodo, no capítulo 3, no verso 11, nós lemos aqui, eu vou ler novamente para você. Diz assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então veja,
A primeira objeção que as pessoas têm para evangelizar, para fazer a obra de Deus, primeira delas, número 1, quem sou eu? Ah, pastor, não, mas quem sou eu, né? Por que tem tanta gente capacitada aqui nessa igreja? Por que eu que tenho que pregar? Por que né? Quem sou eu para ir anunciar o evangelho? Você sabe, eu tenho tanto defeito, eu não li a Bíblia toda ainda, eu não fiz nenhum seminário teológico. Quem sou eu, né? Para que eu possa evangelizar, para que eu possa fazer a obra de Deus. Sabe, esse tem sido talvez um dos pontos mais utilizados pelo diabo para poder imobilizar os crentes. Quem sou eu? Você sabe, a vida cristã, ela começa com uma crise de identidade. Todo o trabalho cristão, ele começa com Deus mudando a natureza de uma pessoa, dando uma identidade para ela. O ministério de Jesus, ele começa quando ele tem a convicção de quem ele é. A Bíblia fala que ele foi levado lá no Rio Jordão, foi batizado por João Batista, os céus se abriram, desceu uma pomba sobre ele, simbolizando o Espírito Santo, e uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Para mim, esse foi o combustível do ministério de Jesus. Saber que ele era filho, né? E a primeira desafio dele, quando ele vai jejuar no deserto, quando o diabo aparece para ele, para tentação, a primeira coisa que o diabo vai tentar é a identidade dele. Ele fala assim: se é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você achou que o problema era pão, né? O problema não era pão. O problema vinha antes. Se você é filho de Deus. Primeiro ataque do diabo foi um ataque de dúvida. Quem sou eu? Jesus fala o quê? Nem só de pão vive o homem, mas tudo que sai da boca de Deus. O que tinha acabado de sair da boca de Deus? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então a primeira tentação. Por que muitos não fazem a obra de Deus? Quem sou eu? Quem sou eu para fazer a obra de Deus? E o que o diabo fala? Ele vem dizer quem você não é. Ele vai apontar os seus defeitos. O diabo vem apontar a sua desqualificação. Aí, tá vendo? Vai lá, ó, santinho, vai lá para a igreja. Acabou de discutir com a mulher. Acabou de fazer uma coisa errada aqui. Acabou de aprontar ali. Como é que você tem coragem de ir fazer a obra de Deus? Primeiro questionamento: quem sou eu? Uma crise de identidade. Sabe, a acusação, o diabo, ele sabe que se ele colocar a dúvida no seu coração de quem você é, você não vai fazer nada. Aliás, isso é um negócio tão sério que imobiliza de tal forma que tem crente que tem dúvida até a respeito da salvação, irmãos. Como é que eu vou pregar para o outro se eu não sei nem se eu vou para lá? Eu vou chamar o Cristiano, vamos para uma festa? Vamos, que horas? Não, vai lá, eu não sei se eu vou estar lá, mas vai você, porque é bom. Me contaram que é bom o céu. Eu não sei se eu vou estar lá, mas quem sabe você vai e eu não, né? Então veja, todo o problema da obra começa com a crise de identidade. Moisés, a primeira objeção que ele levanta de Deus é: quem sou eu? Quem sou eu para fazer a obra? Sabe, eu quero dizer que você é filho de Deus. E que a obra não é feita na sua força. A obra é feita na força de Deus. Como eu falei, é o Deus perfeito que escolheu de trabalhar com pessoas imperfeitas. É o Deus onipotente que escolheu trabalhar com as coisas fracas desse mundo, para envergonhar os sábios, para envergonhar os fortes, para que a glória dele se manifeste. Não é habilidade natural. Como eu falei, se ele pega alguém habilidoso, não tem glória. Você vai dar glória para a pessoa, mas Deus, ele quer mostrar o poder dele em pessoas imperfeitas. Mas qual que foi a resposta de Deus? No verso 11, Moisés fala assim: quem sou eu para que vá a Faraó e tirar os filhos de Israel? Olha o que Deus responde para ele no verso 12: eu serei contigo. Verso 12 diz assim: eu irei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito. Eu quero dizer que Deus é contigo. Você não faz a obra de Deus sozinho, irmãos.
vou ser bem sincero para os irmãos, raramente eu perdi uma noite de sono preocupado com a igreja, preocupado com a obra de Deus. Raramente. A Andressa se preocupa muito mais que eu. Eu falo, Andressa, você para de se preocupar. E ela fala, eu me preocupo porque você não se preocupa. Mas é mentira, porque se eu me preocupar, você vai ficar mais preocupado ainda. A obra de Deus é prazerosa, irmãos, é porque Deus está conosco, nós estamos fazendo aquilo que Deus quer. Há um senso de completude, de que você está fazendo tudo aquilo que você foi feito, projetado para fazer. Há um senso não é completude, irmãos, um senso de você ter achado aquilo que deveria, eu esqueci a palavra totalmente, não é como completude, mas uma satisfação de você ter encontrado um propósito, um senso de propósito na sua vida. Você sabe, irmãos, isso é muito sério, porque tem pessoas que buscam um senso de propósito no trabalho, e elas trabalham demais. Aliás, ninguém gosta do trabalho, só gosta do que o trabalho proporciona, que é o dinheiro. E ela busca um senso de propósito, uma realização financeira. Mas ela descobre que veio a inflação e aquilo que ela tinha de dinheiro não valia tanto. Aí ela trabalha mais, aí ela conhece um cara que tem mais dinheiro e ela nunca vai conseguir encontrar senso de propósito nisso. Outros procuram senso de propósito em time de futebol, outros em algum tipo de esporte, outros em algum parque temático, outros em muitas coisas, irmãos. Eu quero dizer que somente Deus pode dar esse senso de completude, esse senso de propósito. Falei, não, eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Deus, Ele pode te dar isso, porque Deus é conosco, irmãos. Deixa eu falar, eu não sei o verso que é, mas tem um profeta da Bíblia que fala, se tu somente fores conosco, isso é suficiente. Já pensou isso na sua vida, irmãos? Se tão somente tu fores conosco, eu quero dizer, Ele é contigo, Deus é contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Eu me lembro que eu estava um dia mal, notícias ruins e preocupado com algumas coisas. E aí o pastor Erlei, os irmãos conhecem, né? Ele pregou aqui no nosso encontro. Ele é um pastor de igreja americana, não sei, ele mandou um versículo para mim, bem na hora onde eu estava sendo atacado na mente por algumas mentiras do diabo, me sentindo opresso naquele momento. E ele mandou um versículo, mandou em inglês para mim, né? Agindo Deus, quem impedirá? Só que o versículo é maior, irmãos, né? É lá em Isaías, mas ele mandou só esse trecho assim: agindo Deus, quem impedirá? E aquilo ali foi assim, sabe? Está um incêndio e aí de repente vem aquela torrente de água assim, arrefece, acaba aquele calor e passa todo aquele problema. Uma única palavra, irmãos, uma palavra de Deus, uma palavra do trono de Deus é suficiente para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Você pode vir 10 anos aqui no culto, mas se Deus der um clique na sua vida, muda completamente tudo. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que com uma palavra criou o universo, Ele com uma palavra, Ele muda toda a sua história, irmãos. Então, veja, quando você pensar assim, quem sou eu? Deus fala, eu sou contigo. Nós só precisamos da presença de Deus, só precisamos do Senhor para poder fazer toda a obra, irmãos. A propósito, aí eu perguntei semanas depois para ele, e ele nunca tinha feito isso, mandar um versículo para mim. Não é? Porque tem gente que manda todo dia, né? Ele nunca. E nunca mais mandou depois. Eu falei, cara, por que você mandou aquele versículo, aquele dia lá? Achei legal em inglês. Estava lendo a Bíblia, achei legal esse versículo aqui, mandei para você ver como que é ele em inglês. Eu falei, não foi isso não. Aí eu contei o testemunho para o profeta ficar fortificado. Agindo Deus, quem impedirá? Então veja, a primeira objeção, irmãos, de Moisés, talvez seja a sua. Talvez você esteja pensando assim, quem que sou eu para fazer a obra de Deus? Eu ainda tenho, né, eu vejo o pastor pregar lá e
eu não tenho facilidade em falar para as pessoas. Tudo bem, a obra de Deus não é feita só pela boca. A Bíblia fala que nós somos um corpo. Você não precisa ser boca. Aliás, um corpo não pode ser só boca. O corpo precisa de mão, o corpo precisa de pé. Aliás, o apóstolo Paulo, ele fala assim, que aquelas funções que a gente acha menos nobres são as que a gente dá mais importância, são as que a gente esconde mais. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Experimenta ficar sem uma unha para você ver o quanto que a unha é importante. Então veja, fuja das comparações humanas, fuja daquilo que humanamente parece ser mais valoroso. Deixa eu dizer, o que eu estou fazendo aqui não é mais valoroso. O que é valoroso é você fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Se Deus mandou você varrer o chão, deixa eu dizer, isso é o que é valoroso, irmãos. Para Deus não há isso que para nós impressiona. Para nós impressiona quem está aqui, para Deus não se impressiona, irmãos. Tudo que eu estou falando aqui Ele já sabe. Ele já conhece esse sermão. Não há isso que para Deus não tem, é diferente daquilo que nós julgamos ser o mais importante, irmãos. Por isso não use dessa justificativa, quem sou eu para fazer a obra? Não, você é escolhido. Sabe, como eu falei aqui no começo, você pode escolher qual vai ser a sua história com Deus. Se você vai ser só alguém que vai ser paisagem, ou você vai ser alguém que vai escrever a história dessa igreja aqui. Você vai ser alguém que vai ser conhecido, você vai ser alguém que, ou mesmo não conhecido pelos homens, mas reconhecido pelos céus, porque foi alguém que trabalhou ativamente para o avanço da obra de Deus nessa cidade. Uma vez eu vi uma frase de um missionário que eu achei muito interessante. Ele falou, olha, você vai chegar no céu, vão ter pessoas que você nunca conheceu, que vão chegar e vão te falar para você, eu quero te agradecer, porque graças à sua contribuição, o Evangelho chegou até mim. Sabe, irmãos, a gente não tem noção daquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas, irmãos. Sabe, é um telefonema que você dá. Deixa eu contar um testemunho aqui. Lá no Brasil eu fazia parte de uma associação de homens de negócio, que tinha um propósito evangelístico, chamava Adonep. E a gente promovia jantares na nossa cidade, convidávamos pessoas com projeção, não no meio evangélico, porque a gente não queria convidar evangélicos, a gente queria convidar não crentes. Não convidava pessoas que tinham projeção social, como juízes, jogador de futebol, artistas, ex-BBB, não, ex-BBB não. Projeção boa. E para convidar pessoas, a gente falava, olha, vai ter um jantar de negócios, vai estar aí o juiz fulano de tal, a gente ia convidar advogados. E aí chegava nesse jantar, era uma arapuca, né? O cara jantava, e aquele juiz, em vez de falar de negócio, ele ia contar o testemunho de vida dele. E no final tinha um apelo, e muitas pessoas se rendiam a Jesus através dessa estratégia. Mas tinha um irmão ali na nossa núcleo ali na nossa cidade, né? A gente chamava de capítulos, né? Era célula nossa, do nosso time ali, e ele era conhecido porque ele convidava muita gente para esses jantares. E ele realmente tinha uma lista lá de uns 500 nomes que quando ia ter jantar ele saia ligando para todo mundo. Todo mundo, às vezes ele nem conhecia direito. E ligava para a pessoa, ligava. Vamos, vai ter um jantar, você quer ir? Não, não quero. Pá, mas mesmo dos 500 ele ainda conseguia levar uns 20, 30. Então ele levava muita gente. E não sei porquê, um dia ele ligou para minha mãe. Minha mãe não é empresária, minha mãe não é mulher de negócio, minha mãe é aposentada. Na época devia ter seus 70 e poucos anos, mas ele ligou para ela, convidando para o jantar. Nada a ver. Mas a estratégia dele levava muita gente. E minha mãe, educada, né, não quer dizer, você sabe, brasileiro não fala não, né? Brasileiro fala assim, depois eu vejo. Isso é não, para bom entendedor, né? Brasileiro tem problema de falar não, né? E ela realmente estava, mas ela não quis falar não. Ela falou, eu não vou porque eu estou meio doente. E ele falou assim, eu vou fazer uma oração pela senhora agora. Pegou e orou com ela pelo telefone. E pá, desligou. Ele, acho que ele nem a conhecia, estava lá o nome dela, o telefone. Ele ligou para ela, e ela falou que estava doente, não podia ir. E ele falou, então eu vou orar pela senhora agora. Irmãos, eu nunca mais esqueci o que esse homem fez pela minha mãe. Ele não se lembra, mas eu me lembro. O
que eu estou falando isso? Tem coisas que você faz sem perceber, irmãos, mas eu quero dizer que nenhuma agulha que é feita para o reino de Deus vai ficar esquecida. Jesus, ele falou, um copo d'água que você der para um dos pequenininhos vai ser lembrado, irmãos. Sabe, não fica mensurando, achando que o problema das pessoas é achar que fazer a obra de Deus é algo escandaloso, extravagante, é sair pregando e gritando com megafone na rua, ou vir aqui pregar, ou tocar um instrumento. Isso tudo é também, irmãos. Mas deixa eu dizer, essa escala de importância é só diante dos homens. Diante de Deus, cada um tem uma função no corpo. Sabe, não pensa que você tem que ter algo extraordinário para fazer a obra de Deus. Não, você pode fazer, é um simples telefonema, irmãos. Se eu que sou humano, que sou falho, eu nunca mais esqueci daquilo, Deus também nunca mais vai se esquecer disso. Sabe, as oportunidades estão todas aí, irmãos. Você não precisa, o engano do diabo é isso, é achar que é só aquilo que a gente enxerga mais, é aquilo que aparece mais, que é contado como obra de Deus. Não, irmãos, eu estou falando, é uma vassoura, é um pão de queijo que você traz para o café da manhã. Tudo que você está fazendo é contado para o reino dos céus, irmãos. Tudo aquilo que você você faz com o coração para a igreja. Porque por outro lado também você pode estar fazendo a maior das coisas, se a tua intenção estiver errada, a Bíblia fala, você já recebeu o seu galardão dos homens. Se era para se aparecer, você já recebeu o seu galardão em terra. Sabe, mas nós temos que parar com esse engano, irmãos, porque a igreja ela é um corpo. Não existe na igreja, você não vê nas cartas paulinas a função de membro de ficar sentado. Aliás, membro, eu sei que ficou uma conotação errada, muitas pessoas confundem com cliente. E as pessoas elas vêm na igreja para consumir algo. Não, deixa eu dizer, você veio prestar um culto ao Senhor. E eu não consigo entender, às vezes a gente está no louvor aqui, o cara está matando o tempo ali no celular, está fazendo... É a parte onde você podia estar ministrando ao Senhor. Sabe, porque tem gente que é fácil ministrar, você acorda cantando, ou bota qualquer musiquinha lá, meio desafinar, mas você está cantando na tua casa. Não, a gente cria todo um ambiente aqui para você. Deixa eu falar, os ministros que estão aqui, eles não precisam estar aqui para adorar ao Senhor. Se eles estão aqui na frente, é para proporcionar um ambiente para você adorar também ao Senhor. Maioria, eu já falei isso aqui, não o caso de hoje está 100% inédita a mensagem, mas a maioria das vezes que eu venho pregar alguma coisa aqui, Deus já ministrou no meu coração lá em casa. Então eu não estou pregando para mim, eu estou pregando aqui para edificar a igreja, eu estou pregando para tocar o seu coração. E você precisa entender isso, irmãos, que você não veio para um tipo de passividade, não veio aqui para ser servido, você veio para servir ao Senhor. E a igreja é o lugar, é o ambiente, com todo perdão também da profanação, é o business do Pai, é a empresa onde você veio trabalhar, onde você veio produzir riqueza celestial. Achando que isso é heresia? Jesus falou isso. Jesus falou que você pode juntar tesouro na terra e pode juntar tesouro no céu. Você já parou para pensar isso? Que você tem uma conta poupança lá no céu? Só que só tem um problema, você só pode colocar dinheiro nessa conta enquanto você estiver aqui. Depois que estiver lá não pode poupar mais. É só enquanto você está aqui. Como é que está teu saldo hoje? Mas Deus está te dando a oportunidade. E glória a Deus que você está sabendo disso agora. Não queira descobrir essas coisas na hora que chegar lá, irmão. É melhor saber hoje, enquanto você tem tempo, enquanto você pode fazer as coisas para o reino. Aliás, uma das parábolas na Bíblia que ilustra muito bem isso, que é a parábola dos talentos. Eu amo essa parábola, lá em Mateus 25. Você vê que ali, falando sobre o reino dos céus, né? O Senhor chama os seus servos, entrega o que tem de mais valioso, entrega os seus bens. E deixa eu falar, isso não é dinheiro não, irmãos. Isso são dons espirituais, é o Espírito Santo que nós recebemos para fazer a obra. E aí dos 3 servos na parábola, 2 deles saem correndo e começam a ganhar coisas, a ganhar vidas. A Bíblia fala que a maior riqueza que nós podemos investir aqui é por ganhar pessoas, fazer amigos com as riquezas desse mundo. E eles começam a ganhar
ganhar e aumentar a riqueza, mas um deles, esse é o foco da parábola, ele pega e não faz nada, esconde, né? E aí, claro, na hora de prestar contas, esse que não fez nada é duramente repreendido, né? Mas é interessante, uma coisa que Deus me chamou a atenção muito tempo depois, e é uma parábola, você sabe, a palavra de Deus ela vai se renovando, e ela vai cada dia falando coisas diferentes conosco, é que depois que aquele Senhor volta, e ali está falando da volta do Senhor Jesus, e a prestação de contas, né, diante de Jesus, onde os crentes vão receber galardão. É interessante que o galardão daqueles servos fiéis, ele foi conquistado enquanto o Senhor estava ausente. Isso me chama muita atenção, porque a Bíblia fala que Jesus vai vir e vai estabelecer o seu reino, e o galardão vão ser posições de governo que ele vai dar aos seus filhos. Mas as posições de governo, elas são conquistadas agora. Quando o Senhor vem, ele apenas... Eu estou complexo, irmãos? Nós vamos entrar num módulo de Apocalipse no cursão, eu vou abrir para toda a igreja. Aleluia, os irmãos estão empolgados para ouvir sobre Apocalipse? A gente tem medo de Apocalipse. Apocalipse é maravilhoso, irmãos, porque fala da nossa recompensa, fala de nós reinarmos com Cristo. Mas é interessante porque a recompensa dos servos foi estabelecida de acordo com com as posições que eles já haviam conquistado na ausência do Senhor. Então o servo que tinha 5 e ganhou mais 5 talentos, fica com 10. Então aquele senhor não tira os 10 e dá mais coisas para ele. Ele pega os 10 que aquele servo havia conquistado e dá mais, mas ele já começa a reinar em cima daquilo que ele havia conquistado enquanto o Senhor estava ausente. Então eu entendi que parte da herança que nós vamos receber, ela já é estabelecida agora. É posição de autoridade que você ganha agora, é autoridade espiritual que você conquista agora. E se você está na dúvida se vale a pena, vai ser só 1000 anos que você vai desfrutar disso. Eu conheci gente muito piedosa, irmão, gente muito humilde, falava assim: pastor, se eu morar numa taperinha lá no céu, eu estou bem demais, não preciso não. Em outras palavras, você é muito carnal, né, pastor? Você quer mansão, você quer... Isso tudo também. Falando que vai ter mansão, isso é só brincadeira, né? Mas gente muito humilde, falava assim: não, pastor, eu me contento com uma taperinha. E é a maior mentira que alguém pode contar, porque geralmente essas pessoas que falam isso, são pessoas que não querem se envolver na igreja, e se escondem por trás dessa falsa humildade. Não, eu não vou me envolver, porque para mim qualquer coisa está bom. Mas é tão mentira, que não está bom, porque elas não se envolvem, porque elas não abrem mão de ter conforto aqui. Então se ela não abre mão de ter conforto aqui, lá no céu por 1000 anos que ela vai abrir mão de ter conforto? Está me entendendo, irmãos? É só uma questão de prioridades. É só uma questão de você entender. Agora, é melhor conforto aqui ou é melhor conforto lá no céu? Nos dois, irmão. Você pode ter nos dois. Você está me entendendo? Porque Jesus veio para a gente ter vida em abundância. Você não precisa mais escolher. Você não precisa sofrer. Jesus sofreu no seu lugar para que você não precisasse mais sofrer. Amém? Então você pode ter aqui e pode ter lá, irmão. Mas deixa eu dizer, tem 2 formas de você ter conforto aqui. Você pode ter na força humana. E deixa eu dizer, no jogo, com as regras do jogo desse mundo, você só vai ter se você abrir mão das coisas de Deus. Porque a Bíblia fala que você só pode servir a um Senhor. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, que é o dinheiro. Então, jogando as regras desse mundo, você só vai ter conforto se você abrir mão das coisas de Deus. Mas, se você jogar nas regras do reino celestial, você vai priorizar as coisas do reino. Veja, você não pode andar por vista, irmão. Quem conhece a história de Abraão e Ló? Abraão, todo mundo conhece. Ló era sobrinho de Abraão. Os caras ficaram tão ricos que chegou um dia que eles falaram: não, os nossos funcionários estão brigando, vamos ter que separar. Tem um caminho para cá e tem um caminho para lá. Ló olhou para o caminho mais bonito e falou: eu vou por aqui. Abraão ficou com o caminho mais feio aos olhos humanos.
mas era o caminho que Deus queria, e ele foi muito próspero. Ló foi parar lá em Sodoma, não precisa nem falar o resto da história, né? Sabe? Então, se você escolhe as coisas de Deus, deixa eu dizer, pode num primeiro momento parecer uma troca ruim, mas eu quero dizer que Deus vai te colocar nas melhores coisas, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita, irmãos. Ah, mas eu vou abrir mão, eu vou sair perdendo. Não, calma, isso é só o diabo tentando te assustar, mas Deus sempre tem o caminho certo para você. Pode não ser agora, mas Deus sabe o que é melhor para você. Deus vai te dar o melhor. Deixa eu dizer, eu sirvo ao Deus que antes de eu ter a necessidade, Ele já me deu a provisão, irmãos. Adão, quando estava lá no jardim do Éden, antes que ele desse falta de ter uma esposa, Deus olhou e falou: não é bom que o homem fique só, eu vou dar uma esposa para ele. Antes da necessidade, irmãos. Antes da necessidade, Deus já te deu a provisão. Esse é o caminho de Deus. Não sei porque que eu estou indo por esse caminho também. Aleluia. Hoje está estranho, mas está bom, né? Meio-dia. Ô Jesus, eu vou parar por aqui. Vou parar no primeiro ponto. Então veja, primeira objeção: quem sou eu? Deixa eu dizer, você é filho de Deus. Deus te chamou. E mais, qual a resposta de Deus para Moisés? Eu irei contigo. Qual que, eu posso dizer, ok, isso foi Deus falando com Moisés. Deixa eu falar então o que Jesus falou: ide, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, e estarei convosco até a consumação dos séculos. Todo aquele que está fazendo a obra do Senhor, o Senhor está junto com ele. O mundo pode tentar te oprimir, pode tentar te achincalhar, o mundo pode tentar te enganar, parecer que a coisa está ruim, mas eu quero dizer, se você está fazendo a obra de Deus, Deus é contigo. Não se assuste com a tempestade, Deus está no barco. Agora, se você decidir viver por sua conta, fazer o seu projeto de vida, aí eu não me responsabilizo, irmão. Porque Deus, ele não tem compromisso com a sua vontade. Deus não tem compromisso com os seus desejos. Deus não tem compromisso com a tua ideia. Deus tem compromisso com a obra dele, com a palavra dele. Deus tem compromisso com o projeto dele. E tem gente que acha que o evangelho é isso, né? Não, eu tinha uma ambição. Agora eu me converti, eu tenho uma ambição gospel. E Deus tem que me abençoar. Não, Deus não tem que te abençoar. Deus abençoa o propósito. Até Abraão, o pai da fé, que foi chamado por Deus, decidiu, saiu da terra dele por um chamado de Deus. Quando ele saiu do propósito, quando ele foi conduzido pela circunstância, que ele começou a passar fome no deserto, foi parar no Egito. Até Abraão deixou de ser abençoado, perdeu 13 anos da vida dele porque saiu do propósito de Deus. A bênção está no propósito. Deus tem compromisso com o propósito. E deixa eu dizer, você também faz parte do propósito, irmãos. Deus é conosco, amém? Amém. Glória a Deus. Os outros 4 vai ficar para domingo que vem, meus irmãos. Peço para você se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Eu quero falar especialmente com aqueles que têm tido essa objeção na vida. Se você tem pensado, não, pode ser qualquer um menos eu. Justo eu. Quem sou eu? Quer dizer, é você mesmo. Como eu falei, nem todo mundo vai ter a mesma coisa. Talvez você não foi chamado para falar. Às vezes você foi chamado para abraçar. Sabia disso? A Laila criou o ministério do abraço, né? Eu sou meio duro de abraço. Eu não gosto muito de contato físico. Aí a Laila fala assim: não, deixa que eu abraço por você, pastor. Você sabe, às vezes é um abraço que uma pessoa precisa. Quantas pessoas são curadas por causa de um abraço? Não do meu, né? Que o meu é durão, né? Mas às vezes um abraço da Laila pode ser um abraço do próprio Deus. Você sabe que o diabo abraça também, irmãos? Eu estava ouvindo um relato de uma moça falando que ela usou uma droga, uma metanfetamina. E ela falando que o dia que ela botou aquela droga na boca dela, ela se sentiu envolvida, abraçada. Você sabe, o diabo abraça também. Quantas pessoas estão esperando um abraço?
E sabe como é que Deus abraça? Você usa o que para abraçar? O seu corpo, né? Você sabe como é que Jesus usa para abraçar as pessoas? Ele usa o corpo dele, o corpo de Cristo. Sabe, Deus é Espírito, mas Deus se manifesta através de nós. Sabe, Deus pode te usar com um telefonema, irmãos. Um telefonema que vai mudar a vida de uma pessoa. Deus pode te ajudar com $10 que você entrega para uma pessoa que está passando necessidade. Uma cesta que você leva, uma ajuda. Sabe, irmão, saia desse engano de achar que tem só um grupo de pessoas que Deus usa. Não, Deus chamou todo. Deus não chamou meia dúzia, Deus chamou todo o seu povo, irmão. Deus chamou você. Sabe, se a sua pergunta hoje é quem sou eu? Sabe, eu quero que você saiba quem é você. Você se tornou um filho. E mais do que isso, quero dizer, Deus é contigo. Todo aquele que se dispõe a fazer a obra de Deus, Deus é com ele. Deus vai ser com você nesse propósito. Você vai experimentar coisas. Você sabe, irmãos, aqueles discípulos que Jesus chamou, homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, cada um estava fazendo uma coisa. A Bíblia fala que já não eram mais 12, mas eram os 70. E Jesus falou assim: agora eu vou enviar vocês para fazer a obra. E foi enviando de 2 a 2. E a Bíblia fala que eles voltaram maravilhados, falando: Jesus, em seu nome nós expulsamos demônios, nós curamos, ou seja, nem eles sabiam aquilo que era possível fazer. Já viu isso, irmão? Você fala: deixa eu fazer uma oração, você não está nem com fé, a pessoa vai lá e é curada. Você, né? Você vai falar: irmão, estou sentindo que Deus manda te dizer tal coisa, né? O cara começa a chorar, e você já cria, né, aquela pose de profeta, né? Eis que eu vos digo mesmo, meu servo. Aqueles discípulos ficaram maravilhados. Fala assim: em teu nome os demônios se sujeitavam, porque eles não sabiam aquilo que era possível fazer através da vida deles. Sabe, eu quero dizer que você não tem noção de como Deus vai te usar. Você não tem noção daquilo do poder que foi dado para a igreja do Senhor. Sabe, o diabo não quer que você saiba disso, o diabo não quer que você entenda disso, mas você foi chamado. Que toda vez que o diabo vier dizer: mas quem sou eu? Seus defeitos, você esqueça isso, e lembrem de quem é contigo. É Deus que faz. Sabe, nós somos apenas uma ferramenta. Eu me lembro de uma história de um grande pregador, não me lembro o nome dele, mesmo se lembrasse também não seria nem conveniente falar, mas que ele revela num dos livros que ele pregava em estádios, e aí ele ia caminhando em direção ao palco, aquele estádio lotado, e aí diz que tinha um discípulo dele que ia falando no ouvido dele assim: você não é nada, você não é nada, você não é nada, para que aquilo não subisse na cabeça dele. E realmente nós não somos nada, irmãos. Quem faz tudo é Deus. Me lembro de outra história do irmão contando que Jesus, você sabe, aquela entrada triunfal em Jerusalém, em que as pessoas iam, né, se curvando e dizendo: Hosana, né, Hosana ao filho de Davi. E aquele burrinho, né, que levava Jesus nos seus lombos, né, olhando tudo aquilo e pensando, né, como eu sou especial, né, as pessoas se curvando diante de mim, abrindo o caminho para mim, né, mas ele era só o burrinho levando Jesus nos lombos, né. E eu me vejo toda hora, todas as vezes que alguém vem comentar: nossa, pastor, que pregação, eu penso: eu sou só o burrinho carregando Jesus nas costas. Sabe, irmãos, não somos nós, é Deus, o Deus Todo-Poderoso, usando pessoas imperfeitas como nós. Sabe, que você tenha consciência disso. Eu quero orar a Deus, para que Deus venha revelar no seu coração isso, para que você entenda o seu lugar no corpo, e entenda que você pode ser usado por Deus. Amém? Feche os seus olhos.